Sou Wagner Pereira Prazeres, advogado especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Dê seu like, siga-me nas redes sociais, compartilhe esse vídeo e comente abaixo. A inclusão de empresas de grupo econômico na execução trabalhista, análise do tema 1232 do STF. 1. Introdução. O tema 1232 da repercussão geral, submetido à análise do Supremo Tribunal Federal, trata da possibilidade de inclusão de empresa integrante de grupo econômico no polo passivo da lide, em fase de execução trabalhista, sem que esta tenha participado do processo de conhecimento. A questão é de extrema relevância para o direito do trabalho, pois envolve a proteção do crédito trabalhista, a efetividade da execução e a observância de garantias constitucionais como o contraditório e a ampla defesa. A definição dos limites de responsabilidade de empresas de um mesmo grupo econômico em um contexto de execução, sem prévia participação na fase de cognição, gerou intensos debates jurídicos. O STF, em outubro de 2025, concluiu o julgamento deste tema, firmando tese que impacta diretamente a prática processual trabalhista. 2. Fundamentação legal. A discussão sobre a inclusão de empresas de grupo econômico na execução sem prévia participação no conhecimento tangencia diversos dispositivos legais. Consolidação das leis do trabalho, artigo 2º, parágrafo 2º e 3º, define o conceito de grupo econômico e estabelecem a responsabilidade solidária entre as empresas que o compõem. Esses artigos são a base para a extensão da responsabilidade, mas não detalham o momento processual para a inclusão. Artigo 448-A. Trata da sucessão de empregadores, prevendo a responsabilidade solidária do sucessor pelas obrigações trabalhistas, mas pressupõe um procedimento próprio para sua caracterização. Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, artigos 133 a 137, disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo um rito específico para a responsabilização de terceiros ou de sócios, que garante o contraditório e a ampla defesa. A aplicação subsidiária no processo do trabalho é pacífica. Artigos 815 a 910 regulam a fase de execução, pressupondo a existência de um título executivo judicial válido e a identificação do devedor nele. Constituição Federal de 1988, artigo 5º, inciso 54, garante o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 55, assegura o contraditório e a ampla defesa a todos os litigantes, tanto no processo judicial quanto no administrativo. A inclusão de um novo devedor na execução, sem que ele tenha sido oportunizado a manifestar-se na fase de conhecimento ou em procedimento específico, levanta sérias dúvidas quanto à observância dessas garantias. A aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tornou-se um ponto central, pois oferece um caminho processual para a inclusão de terceiros ou novas empresas na lide, garantindo-lhes o direito de defesa prévia. 3. Conceito de grupo econômico. No contexto trabalhista, o grupo econômico é uma figura jurídica que visa ampliar a garantia de pagamento dos créditos do trabalhador, responsabilizando solidariamente as empresas que o integram. Definição legal CLT, artigo 2º, parágrafo 2º e 3º. Parágrafo 2º. Redação anterior à Lei 13.467 de 2017. Exigia a existência de direção, controle ou administração de uma sobre as outras, indicando uma subordinação hierárquica. Este era o chamado grupo econômico por unidade produtiva ou de coordenação. Parágrafo 3º, incluído pela Lei 13.467 de 2017. Redefiniu e ampliou o conceito, estabelecendo que a mera identidade de sócios não caracteriza grupo econômico. Para sua configuração, exige-se a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas. Esta alteração trouxe maior rigor na comprovação do grupo, focando na efetiva atuação coordenada e não apenas na estrutura societária. A caracterização de grupo econômico implica a responsabilidade solidária das empresas por todas as obrigações trabalhistas, o que significa que o empregado pode demandar qualquer uma delas ou todas simultaneamente. Contudo, a controvérsia reside no momento processual em que essa responsabilidade pode ser exigida de uma empresa que não figurou na fase de conhecimento. 4. Processo de conhecimento versus fase de execução. A distinção entre as fases processuais é fundamental para compreender o tema 1232. Processo de conhecimento. É a fase em que se discutem os fatos, produzem-se provas, interpreta-se o direito e, ao final, o juiz estabelece a existência, extensão e o titular de um direito, culminando na formação do título executivo judicial, a sentença.
Nele, as partes têm plena oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa. Fase de execução. Tem como objetivo primordial o cumprimento do que foi decidido na fase de conhecimento, ou seja, a satisfação do crédito já reconhecido no título executivo. As discussões são limitadas à validade e execuibilidade do título. A inclusão de uma empresa que não participou do processo de conhecimento diretamente na fase de execução representa um desvio dessa dinâmica. Isso porque a empresa, ao ser chamada a pagar um débito sem ter tido a oportunidade de contestar os fatos, produzir provas ou argumentar sobre a existência do próprio direito do trabalhador na fase cognitiva, tem seus direitos ao contraditório e à ampla defesa gravemente violados. A discussão sobre sua integração no grupo econômico e, consequentemente, sua responsabilidade não foi objeto de análise aprofundada prévia, tornando-a uma surpresa processual. 5. Jurisprudência e precedentes. A questão sobre a inclusão de empresas do grupo econômico na execução sem sua participação no conhecimento sempre gerou controvérsia nos tribunais trabalhistas. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento ao julgar o tema 1232 de repercussão geral em outubro de 2025, firmando a seguinte tese: não é possível direcionar a execução de sentença trabalhista contra a empresa que não tenha participado da fase de conhecimento do processo. Esta tese reforça a necessidade de observância do devido processo legal. A decisão do STF estabeleceu pontos cruciais. Necessidade de indicação desde a petição inicial. A tese implica que, como regra geral, o reclamante deve indicar todas as empresas que entende pertencerem ao grupo econômico já na petição inicial, permitindo que estas se defendam adequadamente. Redirecionamento apenas em situações excepcionais. O direcionamento da execução contra uma empresa não participante da fase de conhecimento só será admitido em situações verdadeiramente excepcionais, como nos casos de sucessão empresarial, artigo 448-A da CLT, ou de desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, via procedimento específico. Obrigatoriedade de observar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em casos de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar empresas do grupo, é imperativo que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos artigos 133 a 137 do CPC, para garantir o direito de defesa da empresa a ser incluída. Votos dos ministros. A maioria dos ministros, incluindo notadamente o ministro Alexandre de Moraes, relator, e o ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou a tese, convergiram para a necessidade de salvaguardar as garantias constitucionais, entendendo que a inclusão direta em execução, sem processo de conhecimento prévio, violaria essas premissas fundamentais. 6. Argumentos favoráveis e contrários. A decisão do STF no tema 1232 reflete a ponderação entre diferentes princípios jurídicos. Argumentos contrários à inclusão direta na execução, posição adotada pelo STF. Segurança jurídica, a inclusão inesperada de um novo devedor na execução, sem que este tenha tido ciência prévia da demanda ou oportunidade de defesa, fragiliza a segurança jurídica das relações empresariais. Contraditório e ampla defesa. São garantias constitucionais que devem ser observadas em todas as fases processuais. A inclusão de uma empresa na execução que não participou do conhecimento cerceia-lhe o direito de se defender quanto à própria existência do débito e à sua integração no grupo econômico. Devido processo legal. A inclusão direta na execução desrespeita a sequência lógica e as formalidades do processo legal, transformando o ato de execução em uma fase de cognição sem as devidas garantias. Evitar surpresa processual. Empresas devem ter a oportunidade de se defender desde o início da lide, evitando serem surpreendidas com um débito vultoso sem qualquer participação prévia. Responsabilidade objetiva sem defesa prévia. A responsabilização patrimonial de uma empresa não litigante sem a garantia de um processo de conhecimento com todas as nuances de prova e argumentação desequilibra a balança processual. Argumentos favoráveis à inclusão direta na execução anteriormente mais permissiva. Justiça material e proteção ao trabalhador. O direito do trabalho busca a proteção do hipossuficiente e a efetividade da execução. A inclusão posterior permitiria alcançar o patrimônio de empresas do grupo que, muitas vezes, servem como subterfúgio para fraudar a execução, garantindo a satisfação do crédito trabalhista. Responsabilidade solidária do grupo.
A essência do grupo econômico é a solidariedade. Permitir a inclusão na execução seria uma decorrência lógica dessa responsabilidade, independentemente da participação do conhecimento. Efetividade da execução. Em muitos casos, a empresa principal ou formalmente empregadora não possui bens. A flexibilização da inclusão visava aprimorar a efetividade da execução, atingindo o patrimônio de todo o grupo. Teoria menor do grupo econômico. Em certa linha de raciocínio, argumentava-se que a caracterização do grupo econômico, por si só, já bastaria para incluir qualquer de suas integrantes na execução, dada a natureza alimentar do crédito trabalhista. 7. Situações excepcionais. Conforme a tese firmada pelo STF, a regra da não inclusão de empresas do grupo econômico sem participação na fase de conhecimento comporta exceções, que, contudo, exigem a observância de um procedimento específico para assegurar as garantias constitucionais. Sucessão empresarial, artigo 448-A da CLT. Quando ocorre alteração na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa, as obrigações trabalhistas do sucedido são transferidas ao sucessor. Mesmo que o sucessor não tenha participado do processo de conhecimento, sua inclusão na execução pode ocorrer. No entanto, sua responsabilização deve ser precedida de um procedimento que lhe permita comprovar ou refutar a sucessão, garantindo o contraditório. Desconsideração da personalidade jurídica, artigo 50 do Código Civil, cumulado com artigos 133 a 137 do CPC. Esta medida visa coibir o abuso da personalidade jurídica. Se na execução for demonstrado que a empresa executada utilizou sua personalidade para fraudar a lei ou direitos de terceiros, é possível desconsiderá-la para atingir o patrimônio de seus sócios ou de outras empresas do mesmo grupo que se beneficiaram do ilícito. Este procedimento é formalizado através do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que suspende a execução e garante à empresa ou ao sócio a ser incluído o direito de defesa prévia. Ambas as situações exigem um procedimento específico de cognição, incidental ou prévia à execução forçada contra o novo sujeito, para que as garantias constitucionais não sejam violadas. 8. Conclusão. A decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 1232 de repercussão geral representa um marco importante na execução trabalhista. Ao firmar a tese de que não é possível direcionar a execução de sentença trabalhista contra a empresa que não tenha participado da fase de conhecimento do processo, o STF reafirmou a supremacia das garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, mesmo diante da relevância social do crédito trabalhista e do princípio da proteção ao trabalhador. A partir desta decisão, a regra é clara. O reclamante deve, desde a petição inicial, diligenciar na identificação e inclusão de todas as empresas que entende integrarem o grupo econômico no polo passivo da demanda. Somente assim, essas empresas terão a oportunidade de se defender plenamente na fase de conhecimento, evitando surpresas e cerceamento de defesa na execução. As implicações práticas são significativas para todos os atores do processo do trabalho. Os reclamantes e seus advogados impõem maior rigor e diligência na investigação da composição do grupo econômico e na formulação do polo passivo desde o ajuizamento da ação. A simples presunção de responsabilidade solidária não mais autorizará a inclusão automática de empresas na execução sem que estas tenham tido a chance de se defender. Para as empresas e grupos econômicos, traz maior segurança jurídica, pois delimita o momento e as condições para a responsabilização. Reduz a exposição a execuções surpresa, mas não afasta a responsabilidade solidária, que será exigida se a empresa tiver sido regularmente citada na fase de conhecimento ou se um procedimento específico, como incidente de desconsideração da personalidade jurídica, for devidamente instaurado. Para os juízes e tribunais trabalhistas, demanda uma análise mais acurada sobre a observância do devido processo legal e a correta aplicação do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e dos demais instrumentos processuais para a inclusão de novos devedores. Em suma, o STF buscou equilibrar a efetividade da execução trabalhista com a proteção das garantias fundamentais das empresas, estabelecendo que a busca pela satisfação do crédito do trabalhador não pode atropelar os princípios basilares do processo legal. A decisão consolida um entendimento que exige maior cautela e rigor processual, privilegiando a fase de conhecimento para a formação do título executivo válido contra todos os responsáveis. Para mais informações e calcular o custo aproximado de um isentário para sua família, acesse
wpp.adv.br. Até mais!